Bem, nessa série que nós estamos conversando, então, pelo Mediadores Brasil, com personalidades do mundo da mediação, da conciliação, da arbitragem, enfim, dos meios consensuais de resolução de conflitos, hoje nós vamos receber uma pessoa mais do que especial. Não apenas por esse currículo vasto, um currículo que o enobrece, mas, sobretudo, pela simplicidade desse ser humano que eu tive a honra de conhecer e convivo há algum tempo. Estou falando aqui de Marcelino Meleu, professor universitário, advogado, mediador, doutor e pós-doutor em Direito Público e um dos coautores do projeto Justiça Comunitária, aprovado pelo Ministério da Justiça e implantado na cidade de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul. Professor Marcelino, se assim me permitir lhe chamar, quero agradecer de pronto a sua sempre atenção e disponibilidade de conversar conosco aqui no Mediadores Brasil. Para nós é uma honra poder tê-lo e, sobretudo, poder aí beber um pouco nessa fonte de tanto conhecimento que o professor nos traz. E, professor Marcelino, nós temos um hábito aqui de conversarmos com essas personalidades, sempre iniciando com uma primeira pergunta. Eu vou adaptá-la ao seu tema, já que hoje nós vamos conversar sobre mediação comunitária. Então, a minha primeira pergunta, e até um pouco provocativa, é: deixando de lado todos os conceitos, todo o material técnico que a gente tem sobre mediação comunitária, eu queria pedir para o cidadão, para o professor Marcelino, o que é exatamente a mediação comunitária? Bom, Henrique, primeiro um prazer, né? Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, né? Vamos já estabelecer um acordo, pode me chamar só de Marcelino também. Eu Ok. costumo dizer, né? Você lê um pouco do currículo, eu costumo dizer, e digo isso até para os meus alunos, quando falo do meu currículo, eu disse, meu currículo para mim só tem um significado, né? O meu entendimento do quão ignorante eu sou. Por eu ignorar muitas coisas do mundo, eu sinto a necessidade de progredir na pesquisa, né? E, consequentemente, você vai adquirindo títulos, mas o que interessa é a pesquisa, né? Eu sou um inquieto, um idealista, né? Como já disse José Engenheiros, num livro brilhante. Mas, então, como cidadão, eu te responder que eu entendo a mediação comunitária como uma oportunidade de nós levarmos a cabo a democracia direta. Como cidadão, repito, para mim a mediação comunitária é uma experiência que possibilita o acesso à democracia direta. Uma democracia direta que era muito divulgada e utilizada nos antigos. A Grécia Antiga, os atenienses iam para as praças públicas debaterem sobre os conflitos da sociedade e de que forma melhorar a sociedade. Então, como cidadão, é essa oportunidade. Eu não vou delegar o poder da tomada de decisão para ninguém, para o vereador, para o prefeito, ou seja, essa é a diferença da democracia representativa. Então, não estou delegando. É a oportunidade de diretamente pensarmos em conjunto, eu, meus pares daquela dada comunidade, uma forma de melhorar o nosso cotidiano. Nossa, eu vou te dizer que você já nos coloca para pensar, né? Muito, muito reflexiva essa tua resposta, professor, diante de um momento, né, e de um hábito que nós temos, não só de uma cultura litigiosa, mas, sobretudo, de uma cultura de delegação, né? Uhum. Onde achamos que o outro tem que resolver as nossas demandas, tem que resolver os nossos problemas, tem que resolver os nossos conflitos. Então, você nos chama para essa responsabilidade, né? De, sobretudo, nos instiga a pensar que temos essa capacidade, né? Podemos, somos capazes. É muito interessante. E nessa esteira, professor, nós temos muito falado, né? Ou pelo menos tem sido um tema bastante recorrente, sobretudo no mundo jurídico,
sobre o acesso à justiça, né? Sabemos que a Constituição de 1988 alargou as portas, em especial aí da instituição do Poder Judiciário, trazendo, né, ou pelo menos mostrando que as pessoas poderiam ter esse acesso à justiça. Algo que hoje se vê de uma grande dificuldade de ser cumprido, né? Se prometeu e está sendo muito complexo entregar isso. E aí a instituição, né, o Poder Judiciário, as instituições de justiça, começam, então, me parece, a buscar outras formas de trazer ou de, pelo menos, possibilitar isso que estava lá previsto, que está lá previsto de acesso à justiça. A minha pergunta é no sentido, a mediação comunitária seria uma forma de acesso à justiça? Se for, é uma forma eficiente? E nos explique, professor, um pouco melhor sobre a sua compreensão, eventualmente sobre o seu ponto de vista sobre esse tema. Existe um problema aqui quando nós perguntamos se é uma forma de acesso à justiça, porque nós estamos trabalhando com uma categoria, a justiça, que é uma categoria polissêmica. Então, qual o sentido de justiça? Isso é um debate histórico, né? Os antigos, os modernos, filósofos com várias concepções, né? Liberalismo político de um lado, né? Justiça social de outro. Então, eu prefiro trocar, Henrique, se me permite, né? Não como À um vontade. instituto, né, de acesso à justiça, mas de promoção de pacificação social. Perfeito. Porque normalmente as pessoas, quando falam em justiça, elas pensam no organismo estatal. É, é, isso é uma lógica, né? Isso é uma lógica que acaba minimizando, enfraquecendo ou excluindo, né, formas, modelos de efetivamente oportunizar, né, um debate sobre justiça para locais externos ao Poder Judiciário. Boaventura de Souza Santos já nos mostrou isso nos Direitos Oprimidos, quando relata, né, da sua pesquisa no Morro do Jacarezinho, que lá ele encontrou, né, na associação de moradores, né, um locus privilegiado de pacificação social. Quando se debatia lá questões de moradias irregulares, mas negócios sobre essas moradias irregulares. Onde as pessoas negociavam as chaves do seu casebre, né? Muito tempo depois que se fala e se regula o direito de laje, por exemplo, como hoje se fala no Rio de Janeiro, né? Uhum. Mas haviam negócios, só que as pessoas não poderiam ir, me permite a expressão, ao asfalto, à justiça do asfalto, essa institucionalizada, porque lá, pelas regras estabelecidas, dizem, você não pode discutir sobre isso, sequer deveria estar lá, porque é uma área pública, você não poderia ter construído, olha, mas o fato é que a casa está lá há 40 anos. Não, mas não pode, então eu não posso resolver o teu problema. Então, me parece que quando a gente fala em injustiça, logo se tenta colar essa ideia com os institutos estatais. Não, a justiça pode acontecer, e creio eu que o locus privilegiado, né, muitas vezes está deslocado do organismo estatal, como eu entendo um modelo de justiça comunitária. Quando surge um modelo de justiça comunitária, é justamente isso, quer dizer, oportunizar que as pessoas que integram aquela dada comunidade, né, estabeleçam consensos mútuos. Então, eu entendo muito mais a mediação comunitária, não como um instituto, né, que, que possibilita acesso à justiça, mas como um instituto que promove ou tende a promover melhor a pacificação social. Excelente, excelente consideração, professor. Nossa, e diante de todo esse seu estudo, porque eu sei que o professor é essa pessoa que se debruça sobre a mediação comunitária, a vive, né, e se experiencia, acompanha, nos explique quais são os conflitos, então.
O que diante de todo esse entendimento que o professor tem acerca dessa matéria, mediação comunitária, quais são os conflitos que o professor entende cabíveis para que sejam cuidados pela mediação comunitária? Me permita um breve relato sobre uma experiência, né, que eu tive, que você mencionou no currículo. Por favor. Nós implantamos, né, depois de um projeto que aprovamos junto ao Ministério da Justiça, implantamos em 2011 na cidade de Passo Fundo, né, o projeto de justiça comunitária. Esse projeto, né, consistia em determinar dentro de uma região, né, uma localidade extremamente vulnerável e lá colocar uma casa, né, com mediadores comunitários à disposição. E para Uhum. isso o Ministério, então, ele encaminhou verba para organizar, estruturar esta casa, mandou um consultor, meu amigo e conhecido de todos desse grupo aqui, né, o Vezula, Juan Uhum. Carlos Vezula, professor Juan Carlos Vezula, e o professor Juan Carlos Vezula, então, capacita, né, essas pessoas escolhidas. Eram 20, num primeiro momento, 20 pessoas que nós escolhemos. Eu era o responsável técnico da área jurídica, mas tinha um responsável técnico na área da psicologia, da ciência social, enfim, era um grupo técnico. Então, nós escolhemos, e essa escolha partiu, né, também de deixar muito à vontade os próprios moradores, não poderia ser diferente, né, para que eles identificassem as lideranças do bairro. Uhum. Então, nós tínhamos ali o pastor, a diretora da escola, o padre, né, o presidente da associação do bairro. Então, pessoas que já detinham a confiança dos moradores locais, né? Isso era importante. Quer dizer, eles escolheram os seus líderes, aqueles que dariam voz aos seus problemas, né? E esta casa, então, estabelecida, e ali nós começamos a receber pessoas com diversos problemas. Bom, falo isso, agora abro um parênteses. Entendo que o modelo de justiça comunitária está mais alinhado, né, como todo o modelo de mediação, a conflitos de relação continuada, né? Então, isso é importante que se diga, isso já vai diferenciar, essa triagem, ela é importante para eu identificar quais são os conflitos que eu encaminho para a conciliação, para a arbitragem, para a negociação, e quais são os conflitos que são encaminhados para a mediação, seja ela, né, a mediação comunitária, a mediação familiar, enfim. Uhum. Então, conflitos de relação continuada. E nós temos, então, basicamente, todos aqueles que se originam, né, de conflitos familiares e conflitos de vizinhança. Uhum. Mas, originalmente, a gente pode identificar esses. Mas naquela experiência, a casa ela acaba se tornando, né, uma porta de acesso às diversas redes. As pessoas chegavam lá e os mediadores, com o nosso auxílio, faziam encaminhamentos. Ah, Uhum. esse encaminhamento aqui, a gente vai encaminhar para a Delegacia da Mulher, aqui para o Senai, para o SESC, né, para, enfim, as pessoas não tinham conhecimentos básicos sobre, né, alguns dos seus direitos, né? E aí procuravam a casa se tornou uma casa de apoio, né? Onde é que eu faço a minha carteira de trabalho? A gente já ligava, via se precisava agendar antes, já oportunizava que a pessoa tivesse a informação completa para não perder tempo, para não perder recurso, não perder dia de trabalho. Então, foi uma experiência muito interessante que nós identificamos que a casa de mediação não é somente para mediar conflitos ali, mas serve como um espaço de acesso à rede de serviços públicos que aquele morador sequer conhecia. Teria sentido se eu resumisse essa fala do professor dizendo que essa experiência que o professor vivenciou em Passo Fundo fez com que se observasse ali naquela comunidade, diante de todas as carências que ali existiam, que esse espaço inicialmente criado, ou pelo menos direcionado para a mediação, se tornou um espaço de atendimento às demandas da própria comunidade, sendo dali encaminhados para locais específicos de acordo com as necessidades que tinham, ou mesmo ali ficando
para que participassem, para que pudessem experienciar na mediação a resolução da própria demanda? Sim, perfeito. Mas, para além disso, nós acabamos promovendo o encontro entre os diversos atores da sociedade. Nós Uhum. recebíamos ali na casa os juízes, promotores, a polícia militar fazia oficinas de trânsito com as crianças em volta. Então, o final de semana a casa vivia cheia, né? Com oficinas, com pontos de encontro. Foi uma experiência muito bacana, porque ela estabeleceu esse ponto de encontro. Quer dizer, a pessoa que está nesse bairro extremamente vulnerável, ela jamais imaginaria que estava sentado com ela num sábado ali numa roda de conversas, o promotor público, o comandante do batalhão, a juíza, né, o prefeito foi lá algumas vezes. Quer dizer, conversar com a população, ela se sentia, portanto, partícipe da sociedade. Isso é forte dizer isso, mas nessas comunidades vulneráveis, os sujeitos não se sentem partícipes. Essa sociedade não está atenta aos problemas dele. E ali há um empoderamento. Eu posso participar, eu posso perguntar diretamente para o promotor que está vindo aqui, para a delegada da Delegacia da Mulher. Então, foi uma casa que se tornou uma casa de cidadania, para além da mediação de conflitos. Nossa, professor, e o senhor me traz aqui algo que me faz muito sentido, porque recentemente conversávamos numa turma de amigos acerca desse sistema tal qual está aí posto, né? Leia-se aqui o Poder Judiciário, onde as pessoas então precisam ir até lá para ter as suas demandas atendidas. E aí essa inversão que vocês propuseram em Passo Fundo, onde o poder público vai até a comunidade. E aí a gente talvez consiga perceber o quanto de pessoas que estão invisíveis a Sim, nós. sim. Porque em indo ao encontro delas, se percebe que só assim elas acessam esses serviços, que só assim elas passam a fazer parte das estatísticas, porque se não fosse esse movimento, elas continuariam lá naquela situação tal qual se encontram e invisíveis a todo e qualquer número, a todo e qualquer dado, a todo e qualquer acesso. Então, eu vejo esse movimento da mediação comunitária, bem, sei que o professor é um grande apreciador e eu quero lhe dizer que me junto a esses apreciadores porque vejo na mediação comunitária, sem sombra de dúvida, algo que me move, que é empoderar o sujeito para que ele exerça a sua cidadania. Eu não sei se isso faz sentido para o professor. Muito sentido, muito sentido. E é uma pena que essa ação ela foi descontinuada, né? É, eu ouvi relatos de que parece que vão retornar esses projetos, né? Que eram projetos que estavam ligados à Secretaria de Segurança Nacional, né? E ao PRONACE, né? O Programa Nacional de Segurança com Cidadania, né? Me parece de suma importância, né? Retomar, porque na pandemia nós tivemos, né? Um relato de quantas crianças foram excluídas da possibilidade de continuar os estudos porque não tinham acesso, né, a tecnologias, né, a uma exclusão digital. Você imagina se você tem espalhado pelo país essas casas que se tornaram casas de apoio e é lá você encontre, né, o acesso digital, né, encontre Sim. computadores à disposição da comunidade para acessar serviços. Quer dizer, com pessoas que possam lhe auxiliar, eu quero pedir um benefício pelo site, porque durante a pandemia nós notamos que tudo, e não podia ser diferente, porque nós tínhamos que ter o cuidado, né, para não propagar esse vírus, houve uma digitalização, mas também demonstrou para nós que há uma legião de excluídos digitais, né? Então, essas casas de cidadania com serviço de mediação comunitária, penso eu,
seria uma política pública que realmente poderia oportunizar aquilo que está no preâmbulo da nossa Constituição, né? A solução pacífica dos conflitos, né? Promover dignidade humana, cidadania, né? Como fundamentos da nossa República ali no artigo 1º. Então, foi uma Perfeito. experiência... bom, não foi à toa que essa experiência deu origem também à minha tese de doutorado, né? Minha tese de doutorado, trabalhei com jurisdição comunitária, justamente Uhum. promovendo esse dizer o direito como não prerrogativa única e exclusiva do ente estatal, mas também envolvendo a comunidade. Perfeito, perfeito. Mas, professor, eu preciso, no bom sentido da palavra, lhe explorar um pouco mais. E então eu gostaria de lhe perguntar, para aquela pessoa que nunca acompanhou uma mediação comunitária, que nunca viu ela ali em tempo real, como ela se desdobra, como ela acontece, o professor conseguiria nos explicar um pouco melhor como que isso se dá? Aonde que isso acontece, né? Qual é o mecanismo? Qual é a técnica? Como que ela flui, por favor? Então, na mediação comunitária, esse modelo que eu acompanhei mais de perto, no caso de mediação, né, funcionava. Depois de termos esse rol de mediadores comunitários, né, que eram 20, Uhum. a casa ficava no meio, então, desse bairro extremamente vulnerável, né, e as pessoas iam lá com as suas demandas, né? Ah, As pessoas iam lá com as suas demandas e aí a própria casa, né, falava sobre a mediação antes de encaminhar, porque muitas vezes chegavam para encaminhar isso à via judicial ou policial, enfim, né? uhum, E nós estávamos, então, conversávamos com essa pessoa sobre o Instituto da Mediação, as vantagens do Instituto e se ela estaria disposta, portanto, a participar, né, de uma sessão prévia, né, de uhum, pré-mediação, né, com a parte contraposta ou conflitante, né? Aceitando, né? Aceitando, até porque nós não sabíamos o grau de envolvimento, né? Se isso ia trazer algum tipo de constrangimento e a voluntariedade. Bom, hoje está na lei, mas estou falando de um momento que nós não tínhamos sequer a lei da mediação e não tínhamos ainda, né, a reformulação do Código de Processo Civil. Né? Então, uhum, estamos falando do modelo lá de 2011 que foi implantado. Então, mas respeitando desde aquela época a autonomia de vontade da pessoa. Bom, aceitou, a gente convidava, né, a outra pessoa ali, né? Então, mas esse convite tudo era feito por esse mediador comunitário, ou seja, que detinha, portanto, né, a confiança daqueles envolvidos. Então, dentro desse rol, né, disse, olha, quem você desejaria que você se sentiria melhor para, né, mediar esta relação? E aí, dentro daquele rol pré-estabelecido, ela identificava, a diretora da escola aqui, a dona fulana de tal, né? Bom, porque ambos tinham filho na escola, enfim, diversos eram, né, os sentidos que essa pessoa via para identificar essa pessoa mediadora como alguém que poderia ajudar. Trazendo essa no mediador da comunidade, nós não interferíamos, né? ah, Uma equipe técnica, um mediador comunitário, que estabelecia ali o elo, né, para tentar a retomada do diálogo. Nós tínhamos capacitações permanentes com esses mediadores, né? uhum, Então, nós ficávamos mais como observadores, mas tudo acontecia com os envolvidos na própria comunidade. Né? Então, o mediador comunitário, escolhido, né, identificado pelas partes como alguém de confiança para auxiliar, que estava ali, então, apto a, através das técnicas que ele recebeu, né, ele tentar, né, aproximar o diálogo. E depois, vou usar aqui uma expressão varatiana, né, para varar o mediador, ele tem que ser biodegradável, né, ele tem que ir se isso. desmanchando ao longo da mediação, né? Então, ele Uhum, vai sumindo, vai saindo até que as pessoas retomem. Então, o mediador comunitário, né, ele precisa encontrar pontos de contato, né? Pontos de contato comum. Né? Eu dei um exemplo aqui de que ambos tinham filhos na escola. Então, esse pode ser um ponto de contato. Então, ele explorava esses pontos que uniam as pessoas. Vem cá, mas nós moramos no mesmo bairro, nós frequentamos a mesma igreja ou o mesmo culto, nossos filhos estão na mesma escola.
A gente está falando de uma região extremamente vulnerável, que tem uma escola pública quando tem, com diversos problemas. Então, ali, me parece que os pontos em comum, ele eram muito melhor explorados por esse mediador, porque ele estava inserido naquela comunidade. Perfeito. Diferentemente da mediação institucional, onde você tem um mediador que não está inserido naquele contexto, e por mais capacitação que ele tenha, com mais boa vontade que ele tenha, ele só pode projetar porque ele não vivencia. Ele projeta aquela realidade, mas ele não vivencia aquela realidade. Olha, professor, o senhor toca num ponto que, inclusive, nós temos conversado muito no Mediadores Brasil sobre isso, porque é algo de suma importância e que eu faço questão aqui, inclusive, de destacar o que o professor nos traz. Porque quando nós conversamos sobre mediarmos um conflito, não tendo noção de onde ele acontece, do contexto, inclusive geográfico, muitas vezes, da onde ele está se desenvolvendo, nós temos uma grande limitação enquanto mediadores para poder conduzi-lo. Né? E por isso que eu digo que nós temos trabalhado e trazido muito essa discussão no Mediadores Brasil acerca da necessidade do mediador, por muitas vezes, ir ao local dos fatos, conhecer aquela realidade, para que ele, inclusive, consiga se inteirar e falar uma linguagem compatível com a realidade daquelas pessoas que estarão sendo mediadas. Perfeito. Né? Então, esse é um ponto que realmente eu considero de suma importância. E eu gostaria de elencar aqui algumas coisas que o professor nos trouxe e, por favor, me corrija caso eu cometa algum deslize. Então, quando a gente demarca algumas características próprias da mediação comunitária, eu talvez colocaria aqui 3 delas como primordiais que o professor nos trouxe. A primeira delas, a voluntariedade. A segunda delas, que o mediador seja da própria comunidade, ou seja, que faça parte daquele grupo social, logicamente terá aí toda a sua capacitação, terá toda essa formação técnica para que ele possa estar capacitado para poder conduzir aí a mediação, mas que ele seja um dos membros da comunidade, inclusive escolhido por aquelas pessoas, porque já possui delas uma admiração e uma pré-condição até para ocupar esse lugar. E o terceiro ponto que o professor nos trouxe é que a mediação seja realizada lá, né? Lá, dentro da comunidade, que esse espaço seja, inclusive, da própria comunidade, porque faz muito mais sentido para eles e eu costumo dizer que se a mediação via online talvez teve alguns desafios no início, ela também nos trouxe grandes aprendizados, e um dos aprendizados foi esse, de que a pessoa, na casa dela, ela se sente muito mais confortável, às vezes, do que a melhor sala que a gente puder criar dentro do Poder Judiciário para recebê-la, porque ela está num ambiente que lhe é conhecido e que, por isso, naturalmente, já lhe traz uma tranquilidade. Então, quando o professor ressalta esse ponto de fazer a mediação dentro da própria comunidade, sim, é porque esse é o espaço deles. Há uma certa segurança, uma certa tranquilidade para ali estar, diferentemente de qualquer outro que eventualmente ela fosse chamada para comparecer, em especial no ambiente do Poder Judiciário, que a gente sabe que é revestido de muitas formalidades. É isso, professor? Faz sentido o que eu resumi aqui brevemente? Faz muito sentido, Henrique. Só que, assim, antes de nós falarmos, né, na autonomia de vontade, na voluntariedade, é preciso que haja uma capacitação prévia, um entendimento prévio sobre institutos. Nós estamos falando dentro da comunidade de pessoas extremamente vulneráveis e vulneráveis até de conhecimento para elas, e o novo assusta. Né? O novo assusta. Foi introjetado na nossa mentalidade que a resolução de conflitos é com os aparatos estatais.
é com a polícia, é com o judiciário, né? Então tem que procurar na delegacia, tem que procurar no judiciário, enfim. Então a introjeção desses aspectos, né? Então é importante primeiro para que ela tenha capacidade de desenvolver essa a voluntariedade, que ela conheça o Instituto. Então, previamente, essa capacitação mínima do que seja o Instituto, né? Oficinas, enfim, para que a comunidade entenda, né, do que está se tratando, qual é a legitimidade. Ainda as pessoas se apegam a essa noção de legitimidade, a noção de, não gosto de falar, mas no meio jurídico se fala bastante de segurança jurídica, são mitos que foram criados, né, que não fazem sentido algum quando a gente está tratando sobre a aproximação das pessoas, pacificação social, retomada do convívio. Quando você fala do locus, eu entendo também que você, na sua casa, você consegue exercer completamente a sua espontaneidade. Então, isso é um ponto principal que você tratou muito bem. Quer dizer, né, as pessoas estão espontaneamente participando num ambiente que lhe é, né, confortável, né? Além disso, tem a questão de custos, né? As pessoas vulneráveis economicamente, para elas faz falta uma passagem, duas passagens, Perfeito. né? Então, a gente tem que se preocupar com isso também, né? Muitas vezes, né, aqueles locais instituídos, né, sem levar em conta essa realidade, eles acabam sendo esvaziados, não porque a pessoa não tivesse interesse, mas ela não tem condições econômicas ou não tem condições de faltar o serviço, né? Quando você fala na mediação online, nós identificamos aí durante a pandemia que muitas vezes as pessoas que não iam no espaço porque não tem como sair do serviço, arrumavam, negociavam o intervalo de sua folga, pegavam o seu celular e participavam. Verdade. Nossa, esse ponto é que o professor toca é de suma importância, né? Que, inclusive, para fazer a escolha, a necessidade prévia de conhecer o Instituto da Mediação, para que essa escolha seja consciente e da importância de nós promovermos, né, essa prévia, explicando aos mediandos exatamente o que é a mediação, qual é o objetivo, para que ela, então, munida dessas informações, possa, inclusive, escolher mediar ou não mediar. E que está tudo Mas, bem caso a escolha seja não, né? mas se me permite, Henrique, ainda, mas essa capacitação, quando eu falo disso, né, eu não quero aqui, né, também deixar que essa capacitação envolva um técnico jurídico, Perfeito, né, porque o mediador, né, ou aquele que está dando a capacitação em mediador, é claro que existe alguns elementos básicos, né, que a gente pode conversar, mas por vezes, nós comparando ao longo dessa trajetória, eu identifiquei, né, pessoas da própria comunidade com uma sensibilidade muito maior do que aquele que teve anos de estudos, cursos, enfim, né? Então, a sensibilidade com a promoção da pacificação social é um elemento chave para que essa pessoa possa, né? Então, aqui um caráter bem humanista, que essa pessoa possa, né, falar sobre o Instituto da Mediação, né, e aí convencer os pares naquela comunidade, convencer eles que ali se estabelece, né, nós trabalhamos com portas, né, Henrique? Ali uma porta, né, importante de acesso à cidadania e à justiça, né? nossa, concordo plenamente, professor, e inclusive, é, agora em setembro faço o lançamento do meu livro e é justamente esse um dos temas que eu tenho abordado. O que está para além da mediação, né? Porque eu costumo dizer que a técnica é apenas uma pequena parte, um pequeno fragmento que nós, mediadores, precisamos ter. E eu costumo dizer que de nada nos adianta a técnica se nós não tivermos todo um outro aparato para trabalhar a mediação. A técnica, ela é um engessamento, né? Ela é necessária? Claro que sim. Não estou aqui menosprezando todo esse conteúdo. Todavia, não consigo ver, professor,
que um bom mediador vai se fazer apenas com boas técnicas. Até porque, né, Henrique? Até porque não existe uma técnica. Isso, Não existe uma isso, técnica, né? Não isso, existe, eu quero dizer que não existe um padrão. perfeito. Ela acontece, não existe um padrão, né? Eu entendo quando se está vinculado ao poder judiciário, que tem toda uma lógica administrativa, né? Sim, Que você tem que ter estatísticas, né? Enfim, tem que comprovar. Eu entendo perfeitamente isso. Entendo que muitas vezes se peçam para assinar um termo de mediação, né? Que não seria necessário pela lógica da mediação. Se houve a pacificação, né? Não precisa assinar qualquer documento, né? isso. Então, eu entendo perfeitamente a lógica administrativa, né, pelos organismos estatais, mas não existe uma técnica. Se você me pergunta assim, qual é a melhor técnica, eu digo, não sei, eu não sei, porque é o encontro que vai conduzir a técnica, não é a técnica que conduz o encontro, porque Exatamente. cada encontro é um encontro com Inédito. uma pluralidade de sentimentos, uma pluralidade, né, de conflitos que você não Sim, pode, você usou a expressão engessado, você não pode verticalizar, né, e fazer perguntas engessadas, enfim, porque lá naquele modelinho disseram que eu tenho que fazer essas perguntas. Não, não. Né? Quem estuda mediação, que estuda nessa perspectiva substancialista, e aqui um parênteses, né? É, no direito ou qualquer aspecto da vida, a gente pode analisar sobre as lentes do substancial como a lente técnica instrumental, perfeito. né? Quando eu falo de substancial, estou falando aqui da substância, na essência que eu quero, a promoção da pacificação social. Lentes totalmente distintas, né, professor? Totalmente distintas. Bom, aquela lente da instrumentalidade de um processo, de um rito, né, para a Câmara X também, pode ser uma Câmara privada que tem o seu regulamento próprio, aquela lente instrumental pode, né, não ser suficiente ou, muitas vezes, né, dissuadir aquela confiança estabelecida previamente por sujeitos envolvidos na mediação comunitária. Então, não existe uma técnica, repito, é o encontro, né, que Isso. vai determinar a técnica, não é a técnica que determina o encontro. Professor, talvez poderíamos, e se assim me permitir, resumir tudo isso que estamos conversando em respeito à individualidade de Com cada mediador, certeza, né? com certeza. Algo que nós temos sempre que ter em mente enquanto mediadores. E, professor, Mas mais do que a individualidade, Henrique, se me permite, isso é claro, um ponto importante, né? Que eu converso bastante com meus alunos ali no mestrado, quando eu trabalho na disciplina de teorias da justiça, enfim, uhum, porque um dos legados da modernidade, da dita modernidade, né, aquele rompimento com o Estado absolutista lá, quando se criou esse modelo que conhecemos hoje, né, com tripartição de poderes, enfim, né, ele foi muito assentado sobre a subjetividade, sobre a racionalidade individual, né? perfeito. Um filósofo importante lá no direito, Immanuel Kant, vai trazer bem isso. Mas, desde aquele momento, teve uma contraposição, né? Uma contraposição. Hegel vai contrapor essa razão individual, né, falada por Kant, e trazer ali, não quero me alongar nisso, aqui não é espaço para tanto, mas Tudo trazer ali bem. um ponto crucial que eu também identifico hoje para a mediação. Hegel vai trabalhar sobre a noção de intersubjetividade, e não Uhum, individualidade, a intersubjetividade, uhum, né? O eu perfeito. com o outro, o eu, por isso que se fala, sabe, às vezes falam lá nas faculdades, nos trabalhos sobre método dialético, tal. É Hegel que traz o método dialético, ele propõe essa dialética, a tese com a antítese, ou seja, Uhum, o eu com o meu diferente, o eu perfeito. com o meu diferente. Então, não nessa individualidade, mas na promoção da intersubjetividade. Eu acho que é isso que nós estamos precisando, principalmente num momento tão conturbado da sociedade, especialmente a sociedade brasileira, né, de polarização, enfim, né, e uma sociedade multicultural, né? Então é o eu com o meu diferente. Lamentavelmente, a gente viu essa semana aí um pastor falando absurdos, né, incitando o ódio,
né? E assim, né, vários exemplos, né? Não estou falando aqui de viés político, pode ser de um aspecto ou de outro, enfim, não estou falando de ódio, Sim, né? Estamos sim, falando de ódio. sim. Então, é, é importante ressaltar isso, a promoção da intersubjetividade humana, que as pessoas consigam dialogar com o seu diferente. Então, quando você fala Perfeito, individualidade, eu trocaria para intersubjetividade, porque a individualidade tem esse problema, né? perfeito. Aliás, Concordo. falei em modernidade, o Luiz Alberto Vará, ele critica esse modelo de pós-modernidade. Ele diz que a pós-modernidade criou zonas excludentes. E aí ele, ele trabalha com a noção de transmodernidade, ou seja, que Isso, traga pontos de encontro entre as isso. pessoas. Então, vamos promover mais a transmodernidade, que possibilite esse exercício de intersubjetividade entre as pessoas. Para falar, Perfeito. estamos falando aqui em pacificação social, né? Sim, Se a gente quer a pacificação social, quer cumprir o que está lá no preâmbulo da nossa Constituição, seja pela mediação comunitária, seja inclusive pelo processo judicial, enfim, isso é um ponto importante, né? Nessa promoção de intersubjetividade, entender que as pessoas são diferentes e, por vezes, mesmo sendo iguais, enxergam o mundo de maneira diferente. e professor, pegando exatamente aí essa sua última fala, quando o professor nos traz, é, vivemos em tempos aí complexos, né? Onde a polarização está muito em evidência, onde há uma pequena ou pelo menos uma não ideal tolerância ao que o outro pensa, ao que o outro entende como mais adequado, enfim. Eu costumo usar a expressão que nós estamos passando aí por tempos sombrios, né? Onde o respeito tem sido muito questionado. E aí eu lhe pergunto, o que que a mediação comunitária poderia nos auxiliar nesse momento em que estamos tão polarizados, estamos tão divididos enquanto sociedade? O professor entende que mediar no seu formato comunitário é uma forma de podermos perceber que, embora sejamos todos diferentes, podemos conviver harmoniosamente com essas diferenças? Com certeza. Luiz Alberto Vará, ainda, certa vez eu conversando com ele, e ele foi um dos que propôs a ideia do beijódromo na UNB, né? Na Universidade de Brasília, tem lá no meio, acho que você conhece, né, Henrique, o Memorial Darcy Ribeiro, Uhum, né, que uhum. foi, mas se você perguntar Memorial Darcy Ribeiro, ninguém, os alunos é capaz de não saber onde fica, mas perguntar o beijódromo, né, Sim. então é um prédio redondo, parece um disco voador no meio do campus da universidade, né. Luiz Alberto Vará foi um do que incentivou aquele espaço que para ele seria um espaço de encontro. E ele é circular justamente para não colocar as pessoas em paredes contrapostas, né? Assim como a gente faz com a mesa de mediação. Então, também é um Isso. espaço circular, né? Então, pontos de encontro. Beijódromo porque é a questão do afeto, né? Do afeto. É um local para afeto, para encontros, para bater um papo, para tocar um violão, para namorar, para, né, ter acesso a artes, exposições, enfim. Então, isso que, de certa forma, acabou acontecendo, como eu te falei, naquela casa de mediação lá em Passo Fundo. Era Perfeito. é um ponto de encontro. As pessoas Uhum. iam lá, eu sou gaúcho, a gente estava em Passo Fundo, e Passo Fundo é extremamente tradicional, então as pessoas faziam a roda de chimarrão, iam lá tomar chimarrão. Isso. Não tinham conflitos, iam lá tomar chimarrão. Quer dizer, esse envolvimento da comunidade é importante, esse convívio. Às vezes, nessa roda de chimarrão, a gente percebia dilemas que as pessoas estavam vivenciando, e a partir desses dilemas, a gente poderia também auxiliar encaminhando para alguma rede de atendimento, se fosse o caso. Então, esse espaço, né, esse espaço ser trabalhado como um espaço de promoção de cidadania mesmo,
Perfeito. Não somente chegar lá e burocratizar, senão não funciona também. Se você colocar uma casa de mediação e dizer, nós atendemos, né, de segunda a sexta-feira, em horário comercial e só para mediação em conflitos, não vai funcionar. Uhum. Não vai funcionar. Quer dizer, ele tem que ser estabelecido, tem que ser internalizado naquela comunidade. Inclusive perguntando à própria comunidade o que eles esperam desse espaço, né? Perfeito, claro. Daqui a pouco não fechar, ficar, né, o tempo inteiro, quer dizer, se a própria comunidade quer assim, se ela mesmo vai respeitar aquele espaço, vai auxiliar a cuidar aquele espaço, enfim, Isso, né? isso Então, mesmo. é estabelecimento desse ponto de encontro, nesse ponto de emoções, né? Então, eu falo muito de Luiz Alberto Vará, porque foi um professor que eu tive na minha vida, um grande amigo que eu convivi muito tempo, né? Eu convivi muito tempo, e toda a teoria varatiana, ela vai nesse sentido, que ele chama de carnavalização. Ele é muito crítico com essa racionalidade jurídica, ele cunhou a expressão senso comum teórico dos juristas, né? Ele transita entre direito, psicanálise, artes, enfim, e ele Sim. traz isso para a lógica, né, do ensino do direito e na atitude dos juristas, né? Uhum. Ou seja, essa carnavalização, não é à toa que o último livro dele, até foi traduzido pelo nosso amigo Alexandre Moraes da Rosa, aqui do Itajaí, né, professor Alexandre Moraes, se Isso. chama A Rua Grita Dionísio, ou seja, a rua grita em prazer, né, alusão ao rei, ao Dionísio, né, ao Uhum. deus Dionísio, quer dizer, ao prazer. A rua grita em prazer, ou seja, a rua grita em emoções. Então, ser esse ponto de encontro onde as emoções espontaneamente, né, aflorem é importante. Nesse mundo, e aí voltando ao tema, né, que a gente comentou, de disputas, de polarização, né, Uhum. as pessoas deixam aflorar suas emoções e possibilitam nessa dialética com o outro, né, entender também as dores do outro e pensar formas de constituir naquele local um local melhor para cuidar, né, ter seus filhos, cuidar de seus filhos, né, para ter uma relação harmoniosa com seus vizinhos, né, não reeditar, né, a tragédia, né, de Romeu e Julieta, né, que os Isso. filhos sequer sabiam o porquê do conflito e por que não podiam se amar, né, com as disputas familiares que antecederam. Então, Romeu e Julieta, para mim, sintetiza essa falência, né, na convivência entre membros de uma mesma comunidade. A gente pode trazer isso para a mediação, né? Trazer a arte para a mediação e discutir Romeu e Julieta. Como é que chegamos àquele ponto? Como é que a gente perdeu dois jovens daquela maneira? Então, Exatamente. falando isso porque, de novo, o Luiz Alberto Vará traz as artes para discutir as questões do cotidiano, né? E dizer Sim. que isso não é novo, né, Henrique? Isso não é novo. Várias narrativas, né, históricas, pelas artes, pelos livros, mostram que a sociedade sempre foi assim. A sociedade sempre foi assim. Quando ela não tem uma certa atenção, deixa aflorar o que Hobbes falava do seu estado de natureza, seu estado primitivo. Então a Uhum. gente precisa de espaços de encontro, nesses espaços de encontro, essas oficinas, para que as pessoas tenham minimamente, né, um conteúdo sobre direitos humanos, né, sobre formas de pacificação social. Falta muito isso. E me parece que a pandemia, que afasta as pessoas, né, deixa as pessoas isoladas, não é à toa, existem várias pesquisas falando do aumento de doenças mentais, enfim, né, Sim. crise de ansiedade, etc., as pessoas isoladas. Está na hora da gente reprogramar isso, promover esses encontros. E me parece, desculpa porque um tanto utópico, mas a utopia, né, a utopia move o mundo, né, entendo que a utopia move o mundo, quer dizer, se a gente não tem a utopia de ver um mundo melhor, não faz sentido, né, nós estarmos nesse mundo ainda. Então, a utopia Perfeito. sempre projetando um futuro melhor, né? Então, para projetar um futuro melhor, promover mais esses pontos de encontro. Muitos dos conflitos que acabam sendo judicializados ou que acabam em tragédias, né? Ou que acabam em tragédias, se originaram de uma pequena, né? De uma pequena amostra, né? Da incapacidade de relacionamento humano. Hum.
uma pequeníssima amostra, pode ser uma discussão banal que toma um vulto tamanho, né? Escala a um nível extremo, né? A gente viu vários exemplos disso, né? De pessoas por nada, às vezes um dá um tiro no outro, né? Na Sim. relação das comunidades, às vezes começa, né? Uma sujeira do cachorro no pátio do vizinho e isso se transborda em algo, né? Extremamente violento. Então, promover esses pontos de encontro, de socialização, por isso que eu sou um entusiasta da mediação comunitária, porque eu Uhum. creio que ela, de fato, vai promover com que se... promover não, ela, ela, ela de fato vai dar um conteúdo para a promoção de políticas públicas, porque Nossa, perfeito. sai da mediação comunitária, né, os anseios, os dilemas daquela dita comunitária. Ou seja, sai um instrumento riquíssimo para o poder público estabelecer políticas públicas. Nortear as suas políticas, né? Porque naquele modelo lá de Passo Fundo, nós aproveitamos, eu tinha uma turma de direitos humanos, levei a turma para lá, que foi uma experiência também riquíssima. Vários alunos chegaram e me disseram, professor, nem sabia que existia situação dessa, né? Porque não era sua realidade era outra, né? Não era sua realidade. E aí os alunos, junto com os mediadores comunitários, mapeamos toda a Vila Záquia, que não era tão grande naquela época, todas as ruas, ruelas, enfim, e entramos nas casas das pessoas e fizemos um pequeníssimo questionário. E extraímos daquele questionário que o que eles precisavam era saneamento básico, em que pese chegar naquela comunidade, por vezes encontrar corpos estirados no chão, porque guerras de tráfico, né? E as crianças brincando e jogando em volta daquele corpo, isso chamou muita atenção dos alunos. Eu disse, olha, para eles essa é a realidade, isso para eles está dentro da rotina. Eles Uhum. cresceram vendo esse modelo. Uhum. Então, as pessoas identificaram no nosso questionário, não, eu não quero posto policial, eu não quero, né, a minha urgência aqui é com saneamento básico. Veja como isso é importante, porque o político que não conhece a realidade ou não pergunta para aquela realidade o que eles precisam é capaz de pensar, né, numa política pública, bom, estabelecendo um núcleo da polícia lá dentro. Poderia pensar isso, né? Por mais boa vontade, olha, penso que, como o índice de violência é grande lá, vão colocar uma unidade da polícia lá dentro. Mas não era isso Uhum. que as pessoas queriam. Então, esses núcleos de mediação comunitária se tornam também um embrião de ideias para capacitar políticos a promoverem políticas públicas. E aí se tornam eficazes porque vai de encontro ao anseio da própria comunidade. Uhum. Meu amigo Marcelino, quanta riqueza nesse bate-papo, quanta reflexão. Eu diria que temos aqui algumas noites para decantar tudo, tudo isso que conversamos nessa manhã, viu? Bom, infelizmente a gente tem aqui uma limitação de tempo. Eu gostaria de continuar por horas essa conversa e, inclusive, já fica aqui um convite para o seu retorno para o Mediadores Brasil, para que a gente possa, cada vez que tivermos a oportunidade, aí, mergulharmos juntos nesse assunto que nos é tão caro. Então, professor Marcelino, abra aqui um espaço para as suas considerações finais, agradecendo desde já profundamente, em nome de todos os seguidores do Mediadores Brasil, por essa oportunidade de conversar contigo. E espero que seja uma primeira de muitas, com certeza, que teremos pela frente. Se você combinar comigo que você vai usar o tempo de Kairos e não de Cronos, eu volto quantas vezes quiser, né? Mas eu entendo, né? Eu entendo essa perspectiva da cronologia, né? Do Deus Cronos, né? Da finitude do tempo. É uma pena, porque eu sou tão entusiasta que eu conversaria para além da meia-noite, ficaria aqui num papo agradável, tá mais na companhia de um amigo tão querido, né? Eu só tenho a agradecer e falar também que a mediação comunitária, né? A mediação comunitária, disse isso na fala, mas agora resumindo, para mim, né, é a essência
para que consigamos, né, uma pacificação social efetiva. Por tudo que foi dito aqui. Por tudo que foi dito aqui, né? Ou seja, as pessoas que vivenciam aquela realidade que podem promover a efetiva pacificação social e auxiliar, como eu disse, também ao Estado para a promoção de políticas públicas eficazes. E, com isso, cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável. Não dá para esquecer que o Brasil é signatário, né, e se comprometeu com a Agenda 2030 da ONU. Né? Então, combater a discriminação, a violência, enfim, vários, são 17 objetivos, mais de 169 metas, e se a gente globalmente está pensando num desenvolvimento sustentável, localmente a mediação comunitária pode ser, né, uma forma de conseguirmos atingir essas metas. Meu caro amigo, caro mestre, obrigado por esse bate-papo. Eu agradeço. Espero, como eu lhe disse, que a gente possa nos reencontrar aí, tanto aqui no Mediadores Brasil, como tenho certeza que nos encontraremos em outras oportunidades, em outros locais, porque é sempre muito prazeroso conversar contigo. Obrigado, um grande abraço e continuidade com esse sucesso todo na sua jornada e até breve. Eu que te agradeço, Henrique. Obrigado a Ok. todos que estão aí acompanhando. Aquele abraço.